Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou passar alguns recadinhos, tá? São 3 recadinhos aí referentes a atividades da Casa Espírita, falar sobre os nossos cursos e aí sobre uma promoção que nós estamos fazendo essa semana, tá? Então, relembrando as atividades que nós temos na nossa Casa Espírita, na segunda-feira nós temos o nosso tratamento espiritual para os adultos. Lembrando que essa atividade ela está acontecendo de maneira online, tá? Então ela é virtual, mas ela vamos dizer assim, existe o contato entre o atendido e a casa. Então é um tratamento online, mas é pessoal, né? Então, quem tem interesse deve às 8 horas da noite da segunda-feira acessar o nosso link ali no Facebook, e aí ali vai ter um contato, né? Vai ter um vídeo, vai ter um contato ali que daí vai poder entrar em comunicação aí com os trabalhadores da casa para dar início ao tratamento espiritual. Isso na segunda-feira. Na terça-feira nós temos então 3 salas simultâneas acontecendo a palestra, a reunião pública. Então nessa sala aqui a gente tem um estudo contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sala ao lado a gente vai falando sobre temas atuais. Hoje nós estamos falando sobre família, né? Então a sala ao lado vai abordando temas sobre família, semana após semana, e na outra sala a gente está fazendo um estudo dos 4 evangelhos, tá? Então essa é a nossa programação na terça-feira. Aos sábados nós temos a nossa atividade acontecendo no início da manhã, que é o tratamento infanto-juvenil às 8h30 da manhã com as crianças, né? O tratamento para as crianças. Um pouquinho mais tarde nós temos a evangelização, que está terminando, então a gente concluiu o primeiro semestre e já está reforçando o convite para que quem conheça crianças, né, bebezinhos, até jovens, a gente tem uma programação completa aí, tem trabalhadores dedicados a passar da maneira mais vamos dizer assim, versátil possível, do mais didático possível, todo o ensinamento de Jesus, o ensinamento da doutrina espírita, né, de uma forma bastante interativa com as crianças, mesmo sendo de maneira online, tá? Então essa atividade aí fica o convite para início de agosto, né, convidar o sobrinho, filho, neto, enfim, todos aqueles que né, têm o interesse. Paralelo a isso, a gente também tem as atividades para os adultos. Então, a gente tem os pais participando da aula, a gente tem a oportunidade de ingressar em atividades de assistência também, né, que mesmo com a pandemia a gente está se reinventando, fazendo cultos do Evangelho no lar online, tem o tratamento, tem a assistência lá no posto, fica no bairro Bom Retiro. Então, tem várias oportunidades para aquela pessoa que quer, né, colocar a mão na massa aí e ajudar o próximo. Um pouquinho mais tarde, às 6 horas da tarde, nós temos o nosso curso Conheça o Espiritismo, que é a porta de entrada que essa Casa Espírita aqui oferece para ingressar nos estudos da doutrina espírita. Então, também estamos finalizando, próximo sábado é a última aula de encerramento, e aí a gente já está fazendo a campanha de divulgação, então, para o mês de agosto. A gente inicia uma nova turma. Quem está finalizando agora o Conheça o Espiritismo, né, vai ser convidado a participar do curso número 2, que é o Nosso Lar. E, para quem está começando agora, o convite é de que comece essa jornada conosco, né? É uma atividade 100% gratuita, né? E a gente está fazendo agora, no momento de pandemia, fazendo de maneira online, tá? Então, o início é dia 14 de agosto, às 18 horas. A duração é de aproximadamente 2h30, então vai das 6 horas até as 20h30, e aí vai até o final do ano, até comecinho de dezembro. Aí são 14 aulas que nós temos, mais as aulas práticas, né? Então se dá um semestre cheio de conteúdo. A gente aborda desde o tema base da doutrina espírita, né? Falando sobre Deus, sobre Jesus, corpo, espírito, perispírito, reencarnação, desencarnação, mediunidade, obsessão. Então, todos os temas bases para que a gente possa ter, né, uma robustez para avançar no estudo da doutrina espírita, né? Então, bastante didático, tem o material, tem exercícios, né? O tempo passa de uma maneira assim
né, que a gente nem percebe. Então fica o convite, o público-alvo então é adultos e jovens acima de 14 anos. Abaixo de 14 anos o convite é para que venha para a mocidade, no sábado de manhã. Tá? E aí quando ultrapassar os 14 anos, a gente, né, estende o convite para os cursos também. Inscrições, a gente tem aqui o link. Quem tem interesse também pode entrar em contato conosco aí no final da palestra. E aí a gente já começa a se organizar para o próximo semestre. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tá bom. E aí agora a gente vai fazer um convite para o próximo dia 9, às 19 horas, ou a partir das 19 horas, nós temos a nossa hamburgada, que é uma promoção que nós fazemos em prol da construção da Escola Espírita Allan Kardec. Essa Escola Espírita que vocês já podem ver aqui acontecendo. Então toda essa estrutura física que a gente dia após dia está aprimorando, está aumentando, né, ela é fruto dessas promoções. Então são essas promoções que a gente consegue angariar recursos financeiros aí para construir uma escola, que é o nosso objetivo, uma escola espírita, né, uma escola, né, com matriz, né, curricular normal, igual um colégio, né, mas com o viés espírita. Né? Então, além de ter um ensinamento intelectual, preparando para o mercado, preparando para ser um profissional, que é isso que as escolas fazem, nós também temos a preocupação aí de transmitir a informação da doutrina espírita e assim também auxiliar na formação do homem de bem também, não apenas do profissional de bem. Né? E aí então a gente tem duas formas, é retirada no balcão, vem aqui, pega o hambúrguer, né? Ou espera em casa chegar via motoboy. Tá? Então são as duas maneiras. Existe para quem gosta, né, não gosta de carne, existe a opção vegetariana. Né? E aí existem os combos também para quem tem família, aí, com 5 hambúrgueres mais refrigerante em R$60. Então preço bem acessível, não está nada além do que o mercado já tem. Né? Se for ver bem, até um pouquinho mais em conta, mas principalmente essa questão, o objetivo final não é enriquecimento com lucros, né? Mas é sim que a gente possa colocar em prática aí a escola espírita aqui nesse local. Tudo bem? Faltou alguma coisa, Thaís? É isso? Então tá bom. Então quem tiver interesse, a gente tem o site está prontinho ali, muito fácil, né? Pode escolher via boleto, via cartão de crédito, Pix. Tem várias formas de pagamento, tá? O site é hamburgada.ocbem.org. Então ali tem toda a instrução bem certinho, já cai no nosso controle, a gente se programa, vem retirar ou combina para receber em casa. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos em frente então para nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre a parábola do festim das bodas. Mas antes, vamos fazer uma oração então, para a gente sintonizar então com a mensagem de hoje. Convido todos a fechar os olhos então, elevar o pensamento ao mais alto, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos do plano espiritual, agradecer a oportunidade do esclarecimento, de estarmos aqui reunidos no objetivo tão nobre de purificarmos os nossos pensamentos, de ultrapassarmos as nossas barreiras, que a gente possa juntos aqui fazer reflexões tão pertinentes aí para a nossa vida, para a nossa reencarnação. Abençoe também, Senhor, todos aqueles que se encontram em dificuldades, sejam elas dificuldades materiais, financeiras, morais, espirituais, que possam encontrar na palavra de Jesus, na sua atitude, no seu exemplo, o caminho e o consolo que tanto buscam. Abençoe, Senhor, essa palestra, essa conversa e que assim seja. Muito bem, eu falo conversa porque estou aqui na função, né, de transmitir o conteúdo, mas fiquem livres, se sintam à vontade
para perguntar, levantar a mão aí, fazer qualquer pergunta ou tiver alguma contribuição, né, pertinente ao tema, fiquem à vontade. A gente está dando um passo a mais aí no nosso estudo, falando agora sobre o capítulo 18. Nós vamos adentrar aí nos itens 1 e 2. Primeiro a gente vai ler um trechinho do Evangelho, e aí depois a gente vai fazer toda uma interpretação, a gente vai buscar o significado, à luz do Espiritismo, do que estava sendo colocado à mesa, né? E esse capítulo, ele é um capítulo que ele vem depois do capítulo Sede Perfeitos. E aí o nome desse capítulo é chamado Os Trabalhadores da Última Hora. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Então só aí já vale muita reflexão. Por que escolhido? Por que chamado? Quem são os muitos e quem são os poucos? Então essa parábola que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, ela vai dar o tom bem certo da nossa linha de raciocínio que a gente precisa ter no entendimento de coisas superiores, né? Permitam fazer a leitura e daí depois a gente adentra aí nas considerações, tá? Então Jesus, né, falando ainda por parábolas, disse: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas que os tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, né, os convidados, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Então os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e chamais para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14. Então é um tema que, aos olhos de pessoas desavisadas, é algo muito extremo que está sendo falado aqui, seja uma história sem sentido, né? A gente pode ver vários elementos aí que fogem uma conexão de uma realidade que nós temos hoje, ou de até uma realidade que a gente possa imaginar, né? Foge um pouquinho, né? Não tem uma certa conexão com a realidade que a gente pode ver. Mas aí, a gente tem que sempre pensar de que Jesus, né, o ser mais iluminado que esteve presente entre nós, né, da qual os Espíritos nos instruem, que é o Espírito mais perfeito, né, da qual é a nossa referência, né, ele
possuía várias formas de transmitir a sua mensagem, sendo um espírito de alta hierarquia moral, de alta hierarquia espiritual. Ele é conhecedor de várias formas de transmitir alguma mensagem. Muito caridoso que é, buscava trazer na linguagem do povo da época uma forma de ser entendido. E é uma coisa até lógica. Quando a gente vai se reportar, por exemplo, conversar com uma criança, né, passar alguma instrução para um filho, né, para um sobrinho, para um afilhado, para alguém que é próximo, né, que a gente tem muito afeição, né, e não está na mesma linha de entendimento conosco, a gente coloca então uma linha de entendimento para que estabeleça a comunicação e para que a gente se faça ser entendido. Então esse era o principal objetivo de Jesus, se fazer ser entendido pelaquela multidão, não só carente intelectualmente naquela época, mas também espiritualmente. Então era uma forma que tinha através de símbolos, através de histórias que remetessem à realidade daquele povo. Por isso que a gente vai ver muitas histórias de pastores, de ovelhas, de plantações, né? Algo ligado ao cotidiano daquelas pessoas. E essa história aqui, ela busca trazer também para esse entendimento. Então era comum naquela época, né? Reis, rainhas, súditos, né? E aí, agora a gente precisa fazer um entendimento além dos símbolos, além da historinha. Tá? E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 627, os Espíritos de Luz, né, reforçam que o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com as épocas e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Então vamos lá, nós passamos 2000 anos desde que Jesus falou e a gente ainda está aqui nesse processo de entendimento. Se a gente ainda tem dificuldade de entender, imagina de praticar. É o que os Espíritos estão falando aqui. A gente está falando da grande multidão, né, que habita esse planeta. É necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões. Esse entendimento não tem que ser com base nas minhas experiências, naquilo que é conveniente para mim em determinado momento. Que aí a gente vai ver essas situações de fanatismo, de extremismo, de desconexão com, né, algo mais puro, algo mais amoroso, algo que faça sentido, né? Que a gente vê muito aí por aí, né? É as pessoas puxando a palavra de Deus, a palavra de Jesus para os seus interesses, sejam eles qual for, né? Então não se pode fazer isso nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então é um tremendo erro nosso a gente fazer esse tipo de interpretação e levar os outros também a esse tipo de conclusão. É isso que os Espíritos estão nos passando aqui, né? Então eis que o espírito humano tem grande dificuldade em compreender. Então, a gente tem muita dificuldade de compreender o que está além. A gente consegue se lembrar, né, recordar, a gente consegue ter familiaridade com o que já passou. A gente tem dificuldade de ver o futuro. Ainda mais situações que a gente não viveu, lugares que a gente não foi, coisas que a gente não sabe como é. Então a gente tem muita dificuldade de entender. Por isso a importância de Jesus trazer, né, de uma maneira mastigada, de uma maneira muito didática isso para nós. Então o ser humano, ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno. Por que do inferno? É porque, né, lembrando que a doutrina espírita fala que não existe inferno, existe sim locais, né, de reflexão, de depuração do espírito. Então aquele local destinado ao mal, ele não existe, né? Então locais de dificuldade, de sofrimento, a gente consegue retratar muito bem, porque é locais que a gente já frequentou. Está muito forte na nossa memória, né? Mas nunca pode representar as alegrias do céu, nunca estivemos lá. Nunca estivemos em planos mais elevados para a gente saber a sublimidade que é.
porque sendo inferior, ele só suportou penas e misérias, e não entreviu as celestes claridades. Só pode falar do que conhece. Faz sentido, né? Só podemos falar com entendimento, né, aquilo que a gente já presenciou, aquilo que nós temos experiência, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui no nosso texto. Deixa eu voltar aqui para trás aqui. Então vamos lá, vamos entrar na história agora, que é uma história riquíssima. Então ele fala ali, né, que o reino dos céus se assemelha a um rei. O que seria um rei? Que queria festejar as bodas do seu filho. Então lembrando que as bodas, né, é como se fosse uma união, né, uma celebração de uma união, de um casamento. Certo? Obrigado. Celebração de uma união, de uma aliança, de um casamento do seu filho. Então, o rei querendo festejar a união do seu filho. É algo importante para o rei? Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Despachou os seus servos, né, para que fosse convidar aquelas pessoas que lhes eram próximas, aquelas pessoas que o rei tinha uma afinidade. Que é o que está falando, vai lá e convida, né? Só que essas pessoas convidadas, elas se recusaram. Não, eu não quero ir à festa de bodas do rei em comemoração ao seu filho. Não queremos ir. Né? Então o rei, ele voltou, né? Ele falou, né? Mandei matar meus bois e todos os meus cevados. Ele estava dando tudo de bom. Tudo que ele tinha de melhor, ele estava os oferecendo. E aí mandou esse servo lá, ó, tem comida boa, tem uma festa da realeza. Como que vocês estão perdendo isso? E quando os servos chegaram lá, os convidados, né, não deram bola para ele. Um foi para a casa de campo, um foi fazer outra coisa, e teve até alguns que xingaram o servo e que mataram os servos. Faz sentido isso, né? Alguém rejeitar uma festa, uma coisa, né, tão boa assim? Mas eles fizeram. E aí o rei, né, num sentimento ali, né, de justiça, ele falou, então, já que eles não querem, né, ele falou ali, né, mandou os exércitos e exterminou, né, e queimou as cidades. E aí depois ele tomou outra atitude, e essa atitude, qual é? Então, vá às encruzilhadas, vá às extremidades e convide aqueles que você achar. Convida um, convida o outro. Que venham, já que quem era convidado não veio, que venham os outros. Venham para a festa. E aí, entrou tudo quanto é tipo de pessoas. E aí, quando o rei se deparou com uma pessoa que não estava vestida adequadamente, ele falou, como assim que você está aqui? E a pessoa ficou quieta, né? E aí ele condenou né, aquele convidado, né, às trevas exteriores. Então tem muitas coisas que não fazem conexão. Vamos lá. Se ele convidou qualquer um, ele deveria entender que viria pessoas com roupas que não condizissem com aquela festa. Né? Ele poderia entender isso daí. Outra coisa que fica coisa a ponderar aqui, né, é que também é muito estranho pessoas rejeitarem uma festa tão boa e quanto mais matar. Então vamos entender o que ele está se referindo aqui. Então ao festim, Jesus está se referindo ao reino dos céus, à vida espiritual, a um local de felicidade. Esse é o festim, que é uma analogia a uma festa. Uma festa no planeta Terra não é um lugar que a gente gosta de ir, que a gente se prepara, que a gente se motiva, que a gente fica, né, excitado de ir. Então é a mesma coisa, né, fazendo uma correlação, é o ápice do que a gente pode querer, que é o reino dos céus, que é o local de felicidade, que é o que todos nós buscamos. Né? Então, o rei estava convidando para o reino dos céus. Quem seria esse rei? Deus. Então, Deus está convidando para essa festa, para o reino dos céus.
E o que seria essa festa? É a bodas, que indica uma união, uma aliança entre o pai e o filho com toda a humanidade. Quem é o filho do pai? Jesus. Então era Deus convidando, a uma festa para que a humanidade, confraternizasse, entendesse, harmonizasse com o filho dele, que era Jesus. Quem seriam os servos? Aqueles espíritos que estão numa escala mais próxima ao rei, que tem entendimento disso tudo, que são os profetas, que são aqueles da qual vieram ao longo de vários períodos da nossa história, trazer informações do futuro, interpretações reais do presente, elucidações em torno de tudo que nos cerca, são aqueles profetas que tem nas Bíblias, que tem em escrituras, de outras religiões, que trazem ensinamentos superiores. Então a gente vai ver há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, espíritos diferentes da massa, trazendo ensinamentos, trazendo convites à festa. Então são esses os profetas. Estudando um pouquinho da história, a gente consegue também ver que a gente matou muito desses profetas, que a gente profanou muito desses profetas, que condenou muitos desses. Então, quando eles trouxeram convite, muitos desses foram ridicularizados, muitos foram até mortos. Se fizeram isso com Jesus, foi feito isso com Jesus, quantos outros também não tiveram esse destino, Então, quem seria esse povo primeiramente convidado? E aí que vem aí, a gente se remete à história, a um grande episódio, que teve toda aquela passagem que é a primeira revelação, que na doutrina espírita a gente tem esse entendimento que foi a primeira revelação, que é o povo hebreu, a saída do povo hebreu do Egito, que aí tem toda a história sendo contada lá no Velho Testamento, saída do povo hebreu do Egito, através da condução de Moisés, toda aquela renovação no deserto, e um povo preparado para ser o primeiro povo que acreditaria num Deus único, que é a base de um entendimento mais elevado do Espírito. É a base do cristianismo. A gente não consegue entender o cristianismo, quem dirá o espiritismo, considerando vários deuses e deuses com feições e qualidades e defeitos de humanos. Não faria nenhum sentido a qualquer raciocínio lógico. Então, uma base única, um Deus único, é uma base primordial para um avanço, é um primeiro passo de avanço intelectual, moral e espiritual. E esse foi o povo que teve essa primeira oportunidade. Foram os primeiros chamados, o povo hebreu. Não por acaso Jesus desce lá do plano espiritual no meio de quem? Desse povo aqui, que eram os chamados para fazer a revolução. E esse povo tinha o entendimento de que eles eram escolhidos para uma revolução. O povo de Abrão escolhido para uma revolução, eles sabiam disso. Só que ao longo do tempo, foi se confundindo essa revolução, que seria uma revolução espiritual e moral, por uma revolução terrena. Uma revolução com interesses mundanos, de poder, de dinheiro, de fama. Então, um povo que acabou se perdendo em rituais, em o culto ao exterior. E perdeu a essência que é a reforma interior. Perdeu a essência do que teve os primeiros mandamentos, os 10 mandamentos,
que foi oferecido a esse povo foi-se ao passar do tempo se perdendo, né, na sua vivência, nos seus atos, no seu dia a dia. Então o povo hebreu foi o primeiro que recusou. Foi quem recusou. E aí depois o rei vai convidar os bons e os maus, ou seja, todos os povos pagãos e idólatras. Todos aqueles povos que cultuavam diversos deuses, aqueles que não cultuavam Deus nenhum, aqueles que eram egocentristas. Então abriu para todo mundo, que são os da última hora, né? Então, se aqueles que foram escolhidos, né, não escolhidos e preparados não aceitaram, abre-se para todos. E o que chama atenção é, o que seria então a veste nupcial? É pertinente se a gente é convidado para alguma festividade, que a gente se vista de acordo com essa festividade, né? É coerente, é normal que assim seja, né? Mas esse cidadão, ele não entendeu. Não entendeu que assim funciona. Estão me convidando, eu vou de chinelo de dedo mesmo, né? Vou lá para o casamento de chinelo de dedo. E chegando lá, o dono da festa falou, de chinelo de dedo não entra. Ah, mas eu fui convidado. Mas não entra. O que seria então essa veste nupcial? E aí a gente tem, né, se adentra a esse ponto que é importantíssimo para nós, né? Principalmente para nós, porque somos nós que estamos nessa condição de sendo convidado da última hora. Nós que estamos aqui, reencarnando e desencarnando sucessivamente, né? Então olha que fala ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que é o que a gente está estudando. Não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celeste. Não adianta falar, não adianta pensar, né? Cultuar, não adianta. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar portando a veste nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei fora da caridade e nossa salvação. Ou seja, ter todas as qualidades e estar num constante exercício íntimo de tudo aquilo que foi falado no capítulo anterior, capítulo 17, Sede Perfeitos, que é o homem de bem, que é o homem que perdoa, é o homem que busca dia a dia ser uma pessoa melhor, é aquele que coloca o próximo como prioridade, né? É aquele que tem essa máxima fora da caridade e não a salvação, como um lema. Então, essa é a pessoa que porta uma veste nupcial adequado para adentrar a festa do rei. Essa é uma pessoa que está em condição de estar em planos superiores que conseguem vislumbrar a felicidade. Aqueles que não portam, o que acontece? Voltamos lá. O que ele fala lá? É atado as mãos e os pés e lançado às trevas exteriores. O que seriam as trevas exteriores? É o que nós estamos vivendo. Então, quem não veste essa roupa é condenado através de uma justiça a reencarnar aqui de novo. Até que entenda o que é uma veste nupcial. E o que é isso aqui? Atar a mão e o pé. Não é o que a gente vive no nosso dia a dia? Muitas vezes a gente se sente atado mãos e pés, se sente preso às nossas dificuldades. Isso não gera um sofrimento? O sofrimento não gera uma vontade de chorar? Não gera prantos e ranger de dentes? Então, quem não veste as vestes nupciais está condenado, através de uma lei de ação e reação, a voltar aqui, pagar pelos seus erros e dia após dia se transformar em uma pessoa melhor. Então, observe que aquela história que parecia um absurdo, ela está extremamente,
condizente a tudo que a gente tem como ensinamento no Espiritismo, de uma maneira muito clara, e é um apanhado gigantesco de conhecimento que a gente tem para a nossa vida. Então, só aqui nesse trechinho é falado sobre a onipotência de Deus, a importância e a relevância de Jesus, né? Fala também sobre os reinos dos céus, que é um local de completa felicidade. Né? Fala sobre a diferença também entre corpo e espírito e perispírito. Porque quem vai a uma festa, nesse caso aqui, com vestes terrenas, que é o corpo, né, não está condizente ao que está sendo proposto. Então é necessário, para que a gente se adentre a um plano superior, que a gente se desfaça das nossas vestes terrenas, que a gente porte vestes mais puras, sentimentos mais puros, pensamentos mais puros. Existe injustiça nisso que o rei está propondo àquele que não vestiu a veste nupcial? Não há injustiça. Ele foi convidado, ele teve a oportunidade, mas existe uma coisa chamada merecimento, que ele não estava, né? Não existia merecimento em estar naquela situação, naquele momento. Haverá outros convites, com certeza. Deus nos convida todos os dias a mudarmos as nossas vestes. Todos os dias existe o convite. Então somos convidados diariamente. Em toda a situação de discórdia, toda a situação de inveja, toda a situação de desarmonia, nós somos convidados à transformação. E esse é um primeiro entendimento, é o primeiro passo, né? O entendimento é o primeiro passo para uma transformação, né? Que a gente possa buscar. Tá? E aí ele termina de uma maneira muito coerente com tudo que está sendo proposto, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o convite está aberto a todos, né? Mas poucos serão merecedores de estarem nessa condição. Reforçando aqui, a gente comentou ali sobre o capítulo 17, né? Só trazendo um reforço do que seria esse homem de bem, que é caracterizado aqui como as vestes nupciais, né? Que a verdadeira pessoa de bem é aquela que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ao interrogar a consciência sobre os próprios atos, inquire a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal e se tem feito todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém possui motivos de queixa contra ela, enfim, se fez aos outros tudo quanto desejaria que ele fizesse. Então, aqui está uma das formas, né, que é expostas aqui no Evangelho, que Jesus, através da sua palavra e principalmente do seu exemplo, nos colocou em conhecimento, né, de como a gente deve se comportar para angariar situações melhores. E melhores, de novo, não, né, não em situações terrenas. Poder, fama, dinheiro, né, facilidades da vida mundana. Não é isso que está sendo proposto aqui, né? Mas é aquela paz de espírito, aquele conforto moral, aquela famosa frase, né, de deitar com a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila de sono. A gente estar de bem conosco, sabendo que a gente não prejudicou ninguém e que a gente está dia a dia buscando ser alguém melhor. E aí a gente termina, né, falando o trechinho aqui de João, que ele reforça, né, as palavras de Jesus: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, está dentro de nós a solução para todas aquelas dificuldades
que a gente tem. Se a gente souber o que pedir, como pedir e fazer por acontecer, né, naturalmente, através de uma justiça divina, de uma lei de ação e reação, tudo o que a gente pedir nos será feito. Com muita bondade, né, daquele que vê a gente errando dia após dia e mesmo assim nos estende a mão para nos oportunizar uma nova vida, um novo dia, uma nova experiência. Tá? Então que a gente possa acolher isso para nós, fazer as nossas reflexões de que somos os finalzinho da fila, num mundo que está em transformação. O mundo está se transformando. E aí a gente está sendo chamado já como os últimos trabalhadores. Ou seja, nós temos que acelerar o passo se a gente quiser continuar nesse processo de aceleração moral e espiritual que o nosso planeta está passando. Por mais que às vezes a gente duvide disso, quando a gente assiste, né, liga a televisão e fala, não pode estar melhorando, né? Deve estar piorando, né? Mas estamos sim, né? Ao longo do tempo isso fica muito nítido para nós, né? E aí através da doutrina espírita a gente tem todo esse esclarecimento, né? Não que Jesus já não tivesse falado, ele já falou, estava lá, estava muito bem esclarecido, né? A doutrina espírita vem para nos ajudar nessa compreensão. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma consideração? Tudo tranquilo? Vocês já tinham ouvido essa passagem? Já tinham tido essa interpretação? Não? Sempre fica uma dúvida, né? Legal a gente entender a essência aí da mensagem. A gente vai colocar agora uma musiquinha, tá? Essa música ela serve para nos ambientar, né? Nos harmonizar, e aí a gente vai agora fazer, né, a atividade do passe. Tudo bem? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.